pessoal do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Sou o professor Paulo Vitor e agora a gente vai dar uma olhadinha na parte de citogenética, mais especificamente na parte de metabolismo de DNA e RNA, um assunto que também é muito recorrente em provas de um modo geral, galera. Então, antes de mais nada, vamos olhar para o DNA. DNA, que é o famoso ácido desoxirribonucleico, é uma substância química, antes de mais nada, coloque isso na sua cabeça, não interprete o DNA ou o RNA como um ser vivo ou coisa do tipo, são substâncias químicas. Só que tem propriedades muito interessantes. No caso do DNA, ele contém uma série de informações, uma espécie de receita que mostra para a sua célula tudo que ela pode fazer, tudo que ela pode construir e é o que vai tornar você aquilo que você é, o que vai tornar uma célula aquilo que ela é de um modo geral. Então, o DNA é uma substância química que guarda informações. Antes de mais nada, você tem que ter isso na sua cabeça. O que a gente vai entender é exatamente isso. Que informações são essas? Como é que elas estão escritas nessa molécula? Então, bom, todo ácido nucleico, no caso do DNA, um deles, é formado por uma unidade de montagem que nós chamamos de nucleotídeo. Todo nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Isso aqui não é a fórmula estrutural de um nucleotídeo, tá? Não entenda desse modo. Isso é uma representação gráfica, são figurinhas para mostrar como é que esses caras estão colocados, mas de maneira nenhuma é o meu objetivo aqui representar a fórmula estrutural deles, tá? Então não confunde isso com aquela fórmula estrutural que vocês têm na química orgânica. Fosfato, então, seria essa bolinha. O fosfato ele tem um caráter ácido, por isso é um ácido desoxirribonucleico. A pentose é um açúcar de 5 carbonos. No caso do DNA, esse açúcar é a desoxirribose, por isso que é o ácido desoxirribonucleico. E se fosse o RNA, seria uma ribose. As bases nitrogenadas, elas podem variar também. Existem 5 bases nitrogenadas possíveis, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nelas daqui a pouquinho. A estrutura do DNA também é bem famosa porque ela é uma estrutura de dupla hélice. A cadeia de DNA é uma cadeia dupla, então você tem duas filas de nucleotídeos, de um lado e do outro, e essas duas filas, essas duas metades da cadeia se unem por meio de ligações entre as bases nitrogenadas e, além disso, ainda se torce. Então, se eu fosse tentar uma coisa mais simples, seriam cada risco desse aqui, cada um desses riscos, seriam cadeias de nucleotídeos empilhados. São vários nucleotídeos um embaixo do outro. Essa cadeia ela é unida uma com a outra, são duas cadeias de nucleotídeos, e eu torci. Se eu torcer essa cadeia, eu tenho a estrutura do DNA do jeito que ela é. Então, o DNA é um modelo dupla hélice por isso, porque é como se o cara tivesse encaixado uma hélice e girado uma cadeia que é dupla. Ela se mantém unida pelos nucleotídeos. Uma outra coisa importante que a gente costuma ver muito em provas é essa noção das pontas da cadeia de DNA, das orientações 3 linhas, 5 linhas. O que acontece? A cadeia de DNA, se a gente fosse pensar como se fossem essas canetinhas aqui, imagina o seguinte, a parte do fosfato, por exemplo, seria essa ponta aqui. Então, eu tenho uma cadeia onde tem vários nucleotídeos empilhados com a parte de fosfato aqui na ponta. Seria essa aqui. A outra cadeia, a ponta onde está o fosfato livre, ela vai ficar invertida. Então, eu tenho duas cadeias, mas a ponta de uma é o fosfato aqui na ponta, aqui em cima, e o fosfato na outra está aqui embaixo. E nessas duas outras pontas existem hidroxilas. Então, por isso você vai perceber essa orientação 3 linhas, 5 linhas, sempre invertido. Esse aqui é 3, aqui é 5, esse aqui é 5, aqui é 3. Por quê? Na ponta 5 linha é o fosfato que está aparecendo. Nas pontas 3 linhas é o OH. O OH é a pontinha da molécula de pentose. Então, isso mostra para a gente que as cadeias elas são invertidas e unidas umas às outras. Tá? Isso é uma informação importante, a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Então, pessoal, as bases nitrogenadas, elas no DNA, que eu estou dando uma olhada primeiro no DNA, não esquece, eu tenho 4 possibilidades. A adenina, a guanina, a timina e a citosina, normalmente representadas pelas suas iniciais, fica mais fácil, A, G, T e C.
A adenina e a guanina, quando a gente olha para a estrutura química, a gente percebe que elas têm 2 anéis. E por ter uma estrutura com 2 anéis, elas são chamadas de bases púricas. A timina e a citosina só têm um anel, e por isso são chamadas de bases pirimídicas. Na verdade, o que a gente realmente não pode esquecer em relação a essas bases é o fato das timinas se ligarem às bases de adenina. Então, T com A e C com G. Tá? E isso você tem que ter na cabeça. Tem algumas pessoas que gravam assim, eu acho horrível, mas Agnaldo Timóteo Gal Costa. Se você acha que isso vai te ajudar, maravilha, eu não gosto de nenhum dos dois, então, mas não importa. Timina se liga à adenina, citosina com guanina. A ligação entre essas bases, a interação entre elas é uma ligação de hidrogênio. E uma outra coisa interessante é que a interação entre a citosina e a guanina, ela tem 3 ligações, ela é mais forte. A união entre essas 2 bases ela é muito mais firme do que a ligação entre a timina e a adenina. E aí a gente consegue tirar uma outra coisa bacana, que é assim, se eu tenho timina de um lado, é óbvio que do outro lado da cadeia tem que ter adenina. Se tem citosina de um lado, do outro vai ter guanina. Logo, a quantidade de timinas numa cadeia de DNA é a mesma quantidade de adeninas. E a quantidade de citosina é a mesma quantidade de guanina. Então, uma informação em cima dessa ideia seria que se a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, a soma desses 2 valores vai ter que ser igual ao resultado da soma desses 2 valores. Então, se aqui eu tiver 5 e 6, eu vou ter 5 e 6. Logo, 11 e 11. Se eu dividir 11 por 11, eu vou ter 1. Então, a soma da quantidade de adenina e guanina dividido pela soma da quantidade de timina com citosina sempre vai dar 1. Não esqueçam disso, porque muitas questões cobram esse raciocínio simples aqui. Galera, vamos dar uma olhadinha agora então na replicação do DNA, ou seja, no processo onde uma molécula de DNA gera uma cópia dela própria. O que a gente tem aqui? Uma cadeia qualquer, uma sequência qualquer de DNA. A única coisa que varia nas sequências de DNA são as bases nitrogenadas. Então, a única coisa que eu estou variando aqui, que se vocês perceberem, é a base nitrogenada. A, T, C, T, G, A, uma sequência qualquer. Então, eu tenho minhas 2 sequências, que correspondem às minhas 2 M-cadeias da cadeia completa do DNA. E aí, a orientação que eu falei para vocês, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, é invertido. Cadeia é ao inverso. Bom, para o processo acontecer, é necessário uma enzima, na verdade são necessárias várias enzimas, mas a grande estrela é a DNA polimerase. Essa enzima, ela vai abrir a cadeia de DNA e, ao mesmo tempo, ela vai buscar nucleotídeos de DNA para que eles sejam inseridos nos pontos de abertura da cadeia. Então, repara só, eu peguei essa cadeia e comecei a abrir, na verdade, a DNA polimerase vem rasgando, vem cortando as ligações de hidrogênio, separando as cadeias, e conforme eu abro a cadeia, a adenina ficou sem ninguém, né? Ela tinha timina, ficou sozinha. Nesse momento, um nucleotídeo para encaixar aqui aparece e é a timina. Depois vem a adenina para se encaixar na timina de baixo, e depois vai vir uma citosina aqui, e assim vai se completando essa cadeia. E aí uma coisa interessante é que a montagem da cadeia, ela sempre vai acontecer no sentido 5 linha, 3 linha. Então, o que a gente chama de fita rápida é a cadeia que vai acontecer primeiro desse lado. E do lado de lá, a DNA polimerase, apesar de abrir a partir do ponto 3 linha, o encaixe começa na parte de baixo. Aqui ainda não está separado, então eu não consigo encaixar já a base nitrogenada daqui. Mas essa parte que já abriu, o encaixe já vai começar. E a cadeia vai sendo montada de um ponto do meio para cima, e conforme eu vou abrindo mais espaço aqui, as partes de baixo vão se encaixando e no final a molécula inteira vai ser montada. Então, bom, uma vez que as 2 metades foram preenchidas, eu vou ter 2 moléculas de DNA. E se vocês repararem, eu já deixei nas cores aqui já de propósito, eu tinha uma sequência que era a minha sequência original e uma nova sequência que é compatível com essa original que foi encaixada aqui. A mesma coisa na outra metade, a sequência original e uma nova sequência compatível encaixada.
No final das contas, são duas sequências idênticas. Uma molécula de DNA idêntica a outra molécula. A gente costuma usar o termo de processo semi-conservativo. O processo é semi-conservativo porque eu conservo a metade da original e coloco uma outra metade nova. Mas na prática, as duas cadeias montadas são idênticas uma à outra, tá? Então esse é o processo de replicação do DNA. Se a gente agora parar para pensar em como que o RNA é feito, eu tenho um processo que nós chamamos de transcrição. No processo de transcrição, eu tenho a síntese do RNA. Seja qual for o RNA, a gente vai ver que existem alguns tipos diferentes, mas o raciocínio, para qualquer que seja, é basicamente o mesmo. Não é muito diferente da replicação, não. Eu tenho a cadeia de DNA original, uma sequência qualquer que eu vou replicar, se fosse uma cópia de DNA, ou transcrever, se for para criar RNA. Essa sequência, usando a enzima agora, e aí o nome dela muda, é a RNA polimerase. Não é mais a DNA polimerase. DNA polimerase cria DNA. RNA polimerase cria RNA. Usando nucleotídeos de RNA. Porque eu também preciso agora de nucleotídeos que sejam compatíveis à molécula de RNA, não a de DNA. Então essa enzima vai vir abrindo a molécula, vai abrir a cadeia de DNA que vai ser transcrita e, ao mesmo tempo, vai inserir os nucleotídeos de RNA. Então eu só posso trabalhar com nucleotídeos de RNA porque eu estou construindo uma cadeia de RNA. Então, conforme eu abro, e aí uma coisa interessante, nesse caso a montagem da cadeia vai sempre seguir na M cadeia 3' para 5', e aí eu vou abrir a cadeia e vou encaixar no sentido 3', 5', os meus nucleotídeos de RNA. Se é a timina de um lado, quem é que vai se parear a ela? É a adenina. Se é a adenina, quem vai se parear é a uracila, e isso é uma coisa importante. No RNA não tem timina, não existe timina no RNA. Ao invés de timina, a gente vai usar a uracila, é uma base basicamente que a gente só encontra no RNA. Então, adenina se liga a uracila, guanina se liga a citosina, e isso seguiria toda a cadeia, até que eu separe toda a cadeia, transcreva toda essa metade, e aí no final do processo eu tenho o meu RNA novinho, feito a partir de uma M cadeia do DNA, da M cadeia 3', 5'. O DNA se fecha, volta a ser o que ele era antes, ele de momento nenhum vai perder a sua característica, a informação se mantém, e agora eu tenho uma molécula nova, que é o RNA, que vai seguir a sua função. E aí, só para vocês lembrarem um pouquinho, quais são as funções que um RNA executa? Toda a função do RNA está relacionada à montagem de proteína. O RNA ele é o elo, ele é o que une o DNA ao processo de proteína, ao processo de montagem proteica. O espaço é preenchido pelo RNA. Existem 3 tipos de RNA e todos os 3 estão relacionados a ligar, a pegar a informação do DNA e inserir na montagem proteica. Seja o RNA ribossômico, que vai montar o ribossomo, seja o RNA mensageiro, que leva a mensagem, que leva a informação do DNA, ou seja o RNA transportador, que é o cara que vai levar os aminoácidos para montar essa cadeia. Vamos dar uma olhada em como é que esses 3 caras interagem montando a proteína agora. Galera, vamos dar uma olhadinha agora na tradução, ou seja, na montagem da molécula proteica. Só lembrando rapidinho, uma proteína que se preze tem que ser feita de aminoácidos. Galera, toda proteína é união de aminoácidos. Essa união é feita por meio de ligações que a gente chama de ligação péptica. Então, não importa quantos aminoácidos, todos eles vão ter que ser unidos por ligações pépticas. E só para lembrar vocês também, existem 20 aminoácidos diferentes na natureza. Então, eu tenho 20 possibilidades diferentes de encaixe em cada posição dessa para montar uma proteína que pode ter de 500 a 1.000, a 3.000, 5.000, 10.000 aminoácidos. Então, uma possibilidade gigantesca. O número de proteínas da natureza é quase que infinito. E o DNA é uma receita de como
e qual a proteína, qual aminoácido tem que ser encaixado naquela proteína. Como é que essa receita é lida? Como é que se lê o DNA? O DNA ele sempre vai ser lido, tanto o DNA quanto o RNA, a cada 3 bases nitrogenadas, e coloca isso na tua cabeça. São 3 bases nitrogenadas, são 3 letrinhas daquela, o que corresponde ao termo que nós chamamos de códon. É um códon, ou 3 bases nitrogenadas, para cada um aminoácido. Então, se sua proteína tem 5.000 aminoácidos, são necessárias 5.000 códons, ou 5.000 vezes 3 bases nitrogenadas, para montar aquela proteína no final das contas. Então vamos dar uma olhadinha agora na tabela de montagem, na tabela de aminoácidos e como esses códons se relacionam a cada aminoácido para você entender a montagem. Moçada, essa aqui é uma tabelinha clássica, tabela do código genético. O que ela mostra pra gente? Você não tem que decorar esse troço para a prova, ela vai vir na prova se ela for necessária. Você só tem que entender o que isso diz. Você tem sempre 3 letrinhas, ou seja, as 3 bases nitrogenadas que eu falei para vocês, e a correspondência dessas 3 bases com o aminoácido a qual ela se refere. E são sempre 3, ó. A primeira letra, U, C, A ou G, eu estou falando de RNA. A segunda letra, que seriam as letrinhas do meio, e você tem a terceira opção de letra aqui. Então, na verdade, o que você tem que entender é: aqui eu tenho um códon e o aminoácido ao qual ele se corresponde. Percebam o seguinte: se eu fosse considerar que eu tenho 3 letras possíveis e tenho 3 posições, uma trinca, eu tenho 4 letras possíveis para cada trinca, eu tenho um número de combinações de 64 códons. Então eu tenho 64 trincas e só tenho 20 aminoácidos. Como é que pode isso? E aí você vai perceber, as cores já estão te orientando. Você tem diferentes trincas que indicam o mesmo aminoácido. Tá? Então, essa é a explicação de por que você tem mais códons do que aminoácidos. Porque você tem códons diferentes originando o mesmo aminoácido. Quando essa sequência aparece no RNA, a célula sabe que o aminoácido relacionado a ela é a leucina, por exemplo. E assim vai ser montada toda a estrutura proteica. E vocês também vão reparar que existem 3 sequências, aqui 3 códons de parada. São códons vazios, são códons que não tem nenhum aminoácido relacionado a eles. Esse códon indica o ponto final da molécula. Tipo, acabou a proteína no códon de parada. Você vai vir com uma sequência de letrinhas, uma sequência de bases, e quando chegar na sequência de parada, a molécula proteica para de ser construída naquele ponto ali. Vamos dar uma olhadinha rápida em como é que uma molécula é montada agora. Então, aqui a gente tem um esquema simplificado de como é que é a montagem da molécula de proteína. Olha lá. Essa estrutura aqui, em lilazinho mais claro, seria o ribossomo. Essa estrutura em verde seria a cadeia de RNA mensageiro. Você vê as letrinhas, são as bases nitrogenadas, sempre ordenadas de 3 em 3, que são os códons. E cada ribossomo tem 2 espaços, 2 sítios para encaixe de uma outra molécula aqui também verde, que é o RNA transportador. O ribossomo é feito de RNA ribossômico, que tem espaços para 2 RNAs transportadores, que corre em cima de uma cadeia de RNA mensageiro. Então aqui os 3 RNAs. Então, esse espaço de RNA transportador, o RNA transportador vai ser orientado de acordo com os códons. E repara, eu tenho A ou G. Então, o RNA transportador que se encaixa aqui é o RNA transportador UAC. É o códon compatível com esse outro códon da cadeia de mensageiro. Nesse outro sítio, vai ser orientado, vai ser chamado para cá o RNA transportador AAA, que é o compatível com UUU. E esses caras trazem os aminoácidos específicos de acordo com aquela tabelinha que a gente viu anteriormente. Então, o A ou G vai vir com o aminoácido compatível para ele. A sequência UU vai chamar o transportador com o aminoácido compatível para ele. E quando os dois se encaixam, o que vai precisar acontecer agora? A ligação entre os aminoácidos, a ligação péptica. Então, vamos dar uma olhadinha. Eles pulam para um lado só. Esse cara ficou vazio, o aminoácido agora se ligou a esse aqui, e agora esse que está vazio já cumpriu o seu papel, ele vai embora. E quando ele vai embora, o ribossomo ele vai precisar andar.
ele vai deslizar em cima dessa cadeia para ele pegar um novo códon para encaixar uma nova sequência aqui, um novo aminoácido na sequência. Vamos lá olhar. Ele vai embora e aí ele vai e avança pegando um novo espaço. No que ele pegou esse novo espaço aqui, ele vai chamar junto com esse transportador um novo aminoácido. Essa cadeia pula para cá, vamos dar uma olhadinha nisso. Pulou para cá, esse foi descartado, era esse cara aqui. Agora o que vai acontecer? Esse vai embora e ele vai andando, 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 até que repetidas vezes essa informação vai acontecendo até que eu tenha toda a sequência. Vamos lá olhar. Eu vou embora e depois tudo andou. Eu tenho já uma série de aminoácidos unidos e a última sequência é um códon de parada, o que eu falei com vocês, é um códon vazio. Ele não chama, não tem transportador para ele. Então, como não tem transportador, essa cadeia, quando ela pular para se ligar ao suposto transportador, ela não vai se ligar a ninguém. Ela vai se soltar e a sua proteína está montadinha, obedecendo a exata sequência dos códons, porque cada aminoácido foi transportado por um transportador específico para aquele códon aqui. Então, mais uma vez, o que vai acontecer depois disso tudo? O meu RNA mensageiro foi para o espaço, ele não vai ser mais utilizado. Se a célula quiser, ela que fabrique outro, ele é descartável. A minha proteína está montada, feliz e contente para a célula utilizar. Os transportadores estão vazios. Pô, mas e agora? Não tem aminoácido? Não tem. Agora tu vai comer. Você vai comer, ganhar aminoácido e as suas células vão colocar os aminoácidos para montar uma nova proteína. Por isso que você come proteína. Você come proteína para desmontar os aminoácidos, para montar os seus transportadores e remontar novas proteínas. E o ribossomo também está solitário agora, esperando um novo RNA para remontar tudo de novo. E é assim que é feita uma proteína, pessoal.